Começa agora! Futebol na veia, na Poliesportiva! Chegamos! Mais uma edição do meu, do seu, do nosso Futebol na Veia aqui na Rádio Poliesportiva. Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez aqui conosco. Eu sou Gabriel Max, apresento este podcast para vocês. E mais uma vez, né, essa edição agora 49, estamos quase completando um ano de Futebol na Veia aqui na Poliesportiva. Muito legal estar ao lado de vocês. E gostaria de convidar mais uma vez o nosso comentarista, ele que está sempre presente aqui conosco. Ícaro Dias, seja bem-vindo. Obrigado, Gabriel. Obrigado ao Poliouvinte. Programa número 49. Vamos voltar no ano de 1971, ano que o Ajax conquistava a sua primeira Champions League, né? A primeira Champions League de Johan Cruyff. Ano de 71 também é o ano da tríplice coroa do Nacional de Montevidéu, quando o Nacional ganha o Campeonato Uruguaio, a Copa Libertadores e o torneio intercontinental ou Mundial de Clubes, como queiram. Então fica aí essa viagem no túnel do tempo e dedicar esse programa mais do que especial ao grande Rodrigo Rodrigues. É isso aí. O Rodrigo Rodrigues também outros companheiros que faleceram também recentemente, né? Nesse último final de semana nós perdemos o Armando Gomes, né? O Manduca, lá da cidade de Santos. Também o Germano Ferreira Coelho, também um grande nome do nosso jornalismo, que acabaram falecendo. Infelizmente, né? A gente está passando por um problema muito complicado. A gente teve a morte do Manduca, felizmente, né, que a gente ainda fala dessa forma, né, não foi pelo Covid, né, teve outra causa e tal, mas a gente vê o Rodrigo Rodrigues com 45 anos, né, em virtude, né, de uma complicação causada pelo Covid, acabou tendo esse problema todo, né, teve esse coágulo aí que se formou no cérebro, né, essa trombose que se formou, e infelizmente ele não conseguiu suportar, né? E que possa estar olhando por todos nós também, e que a gente se sinta cada vez mais contagiado com a alegria que ele conduzia os programas, que ele tinha essa alegria também com as pessoas que ele convivia, e é o que a maioria da galera fala, né? Não tinha ninguém, né, que não gostasse dele. Então, mandar um grande abraço à família, os amigos mais próximos, que possam suportar bem esse momento de dor, né? Mas vamos lá, bola pra frente, vamos começar então a nossa 49ª edição do Futebol na Veia aqui na Poliesportiva. E hoje a gente também fala um pouquinho, né? A gente vai ter uma entrevista bem legal também nesse nosso podcast. Você gosta de tirar foto, Ícaro? Gosto sim. Então você não perde por esperar. Então essa é a primeira dica que a gente já dá sobre a nossa conversa de hoje. E então fica essa primeira aí, conforme for passando o bloco aí, a gente vai dando mais pistas aí de quem que será o nosso entrevistado de hoje, tá bom? Então vamos começar. Só fazer uma pergunta, é blogueiro ou não é? É blogueiro ou não é, né? Não dá pra chamar de blogueiro, né? Podemos chamá-lo de youtuber. Boa. Claro que guardadas as devidas proporções, mas podemos chamá-lo de youtuber. Então a gente vai fazer o seguinte, vamos com o nosso primeiro boletim de hoje. Vamos viajar já no nosso programa Futebol na Veia. Viajando, a gente chega agora para falar de futebol italiano. E se a gente vai falar sobre o futebol da Terra da Bota, nada melhor do que convidar Kaique Ribeiro. Sim, ele está a postos mais uma vez para poder passar esse boletim, todas as notícias. Temos um time campeão, né, que não é novidade para ninguém, né? Não tem como ser novidade, né? Dos últimos 9 anos aí tem acontecido isso. Então a gente vai com o Kaique Ribeiro com esse boletim sobre o futebol italiano agora aqui no meu, no seu, no nosso Futebol na Veia aqui na Poliesportiva. Il mucchio, attenzione, Boa! Gol! Boa! Di sinistro, la messa! Dai! Boa! Teng! Boa! Teng! Boa! Teng!
Fala, ragazzi ragazzi, tutto bene? Pintou o campeão. Após 36 rodadas, a Juventus finalmente confirmou seu 9º scudetto consecutivo e a hegemonia prevalece na Itália. Então, nem palpites de Guilherme Ribeiro e Ícaro Dias se salvaram nessa temporada, que continua com a velha senhora soberana. Não entendeu? Corre lá no podcast do Futebol na Veia, lá no Spotify, no Anchor, o AzurraCast, que você vai entender melhor essa história. Sendo assim, tivemos a 36ª e a 37ª rodada nos últimos dias, e o campeonato se encerra no próximo fim de semana. Na última sexta-feira, Milan e Atalanta ficaram no 1-1. No último sábado, o Parma venceu o rebaixado Brescia por 2-1 e a Inter venceu o Genoa por 3-0, ficando próximo de confirmar a vice-liderança. Para terminar o dia, o Napoli derrotou o Sassuolo por 2-0. O destaque fica para 4 gols do time visitante anulados pelo VAR. Isso mesmo, 4 gols. No domingo, o Bologna venceu o Lecce por 3-2 com gol nos acréscimos, e a Roma bateu a Fiorentina com 2 gols de Veretout de pênalti por 2-1. O Cagliari foi derrotado em casa pela Udinese por 1-0, enquanto o Immobile marcou um hat-trick para disparar na artilharia do campeonato e para conceder a vitória da Lazio sobre o Verona por 5-1. Spal e Torino ficaram no 1-1 e, por fim, o jogo do título. A Juventus recebeu a Sampdoria em Turim e, com gols de CR7 e Bernardeschi, a velha senhora fez o necessário e venceu por 2-0, conquistando o 9º título consecutivo e o 36º na sua história. Internazionale e Milan juntos dão um número de títulos igual ao que a Juventus tem no total. Uma boa curiosidade, né? Já pela 37ª e penúltima rodada, a Inter venceu o Napoli por 2-0, enquanto a Atalanta bateu o Parma por 2-1. Pela briga pela vice-liderança, também tivemos a vitória da Lazio sobre o Brescia por 2-0, com um gol de Immobile. Esse gol coloca o italiano na liderança da chuteira de ouro na Europa e ultrapassou Robert Lewandowski do Bayern de Munique. Além disso, a rodada teve goleada do Milan fora de casa sobre a Sampdoria por 4-1, vitória da Roma sobre o Torino por 3-2 e o Verona derrotou a Spal por 3-0. Também tivemos outros shows de goleadas. O Sassuolo e a Fiorentina também venceram aí por um placar elástico. O Nero Verde bateu o Genoa por 5-0 e a Viola fez 4-0 no Bolonha. Enfim, o Lecce bateu a Udinese por 2-1 e ainda respira na briga contra o rebaixamento. E o Cagliari colocou água no chope da Juventus, vencendo a velha senhora por 2-0. Um detalhe é que essa foi apenas a terceira vitória do Cagliari no segundo turno, hein? Que segundo turno horrível fez a equipe do Walter Zenga, mas conseguiu aí uma vitória antes do final da temporada. E o que ainda está em briga no campeonato italiano na última rodada, a vice-liderança com a Inter com 79 pontos e Atalanta e Lazio ambos com 78, e enfim, Genoa com 36 pontos e o Lecce com 35 tenta escapar do rebaixamento na última rodada. Esse caso é bem simples. Se o Genoa vencer, já está matematicamente garantido na primeira divisão. Se o Genoa empatar, tem que torcer para o Lecce não vencer a equipe aí do Parma. Ou seja, para o Lecce, precisa vencer e tropeço do Genoa sobre o Verona para se manter na primeira divisão. Essas foram as informações do futebol italiano com Kaique Ribeiro. Futebol na Veia e Poliesportiva. Aqui o Calcio corre com mais emoção. Arrivederci! É isso aí, falado sobre o futebol italiano, né? Já temos a Juventus mais uma vez campeã, 9º título consecutivo, Ícaro. Não é novidade mais pro pessoal de Turim erguer taça, né? 9º scudetto conquistado pela equipe de Turim. Já estou me defendendo já das AzurraCast, porque eu já falo que poderia dar a Lazio, né? Pelos confrontos, né? Seria mais fácil para a Lazio ali incomodar a Juventus pelos confrontos diretos que a velha senhora tinha, mas a pandemia do novo coronavírus acabou atrapalhando, né, os planos de Ciro Immobile e companhia, né? Ciro Immobile que agora é o líder na corrida pela chuteira de ouro nessa temporada. As duas vezes que a Itália teve nesse século um jogador que ganhou a chuteira de ouro foi o Luca Toni na temporada 2005, 2006, em Francesco Totti na temporada 2006-2007. E o que mais me estranha, Gabriel, é como o próprio Kaique citou, né? O desempenho do Cagliari muito mal no segundo turno. Até a gente conversava, né? Que o Cagliari ia brigar lá em cima, né? Ia brigar por vaga pelo menos por Liga Europa, mas o segundo turno da equipe do sul da Itália não tá nada fácil. E, Gabriel, o Kaique falou, mas ele esqueceu uma coisa muito importante. O que ele esqueceu?
Ele esqueceu o momento culinária, rapaz. Ele tem que fazer dessa fome de títulos da Juventus. Qual será o prato que os jogadores da Juventus vão comer na 38ª rodada, 37ª rodada, quando vão encarar a Roma? Qual será o prato que Gianluigi Buffon vai degustar após levantar o Scudetto mais uma vez? É verdade, lembrando que ele tem que ficar com o braço forte, já não aguenta mais, né? De tanto levantar título, né? O Buffon é igual vinho, quanto mais velho, melhor. Então fica já a dica aí já para a próxima semana. O Kaique Ribeiro, inclusive, fazer a sugestão de um vinho também, né? Além do momento culinária também, né? Esse momento para o que devemos beber aí em homenagem a Gianluigi Buffon. Muito bem, então a gente já falou sobre o campeonato italiano, a gente vai viajar de novo. Neste momento do nosso podcast, a gente vai trocar uma ideia com o Renan Silva. Vamos falar de campeonato turco, que também já, chegando na sua final aí, teve uma novidade, né, que conquistou o título. E a gente vai bater um papo com ele, com o Renan Silva, sobre essa última semana aí, o que rolou por lá nessa semana que passou aí pelo futebol turco. Então vamos com ele, Renan Silva, agora no Futebol na Veia, para você. Üçlü dikkatli. 4. penaltılar başladı. Petri. Caro Gabriel Max, caro Ícaro, caríssimos poliouvintes, chegou a hora de falarmos da Super League, que foi concluída no último final de semana. Na sexta-feira, o Galatasaray sofreu para arrancar um empate com o Antalyaspor em 2-2 fora de casa. O Leão de Istambul chegou aos 56 pontos e terminou na sexta posição, garantindo vaga na Liga Europa. No sábado, o Besiktas derrotou o Hensler Birlid por 3-0, também fora de casa. O Águia Negra chegou aos 62 pontos, na terceira posição, classificado aos playoffs da UEFA Champions League. O Fenerbahçe derrotou o Rizespor por 3-1 no estádio Ülker, encerrando com 53 pontos na sétima posição. Nesta quarta-feira, tivemos a final da Copa da Turquia no estádio Olímpico Atatürk, em Istambul, onde o Trabzonspor derrotou por 2-0 o Alanyaspor, conquistando o Enya Campeonato, não podendo disputar a Liga Europa em virtude do fair play financeiro da FIFA. Bom, meus caros, após dar as informações do futebol da Turquia, de forma gradual e flexibilizada, vou retomando meus passeios de balão na Capadócia. Eu sou Renan Silva, Futebol na Veia e Rádio Poliesportiva. Aqui, o futebol corre com mais emoção. É isso aí, então confirmado mais uma vez o título do Istambul Başakşehir. O Trabzonspor, Besiktas, todos ali em cima. O Besiktas que começou mal o campeonato e terminou ainda na terceira colocação, hein, Ícaro? É uma arrancada muito boa do Águia Negra, né, Gabriel? Buscando aí uma vaga para os playoffs da UEFA Champions League. E a gente não pode esquecer, né, que o único lugar que o fair play financeiro não funciona é na Inglaterra, porque na Turquia, quebraram as pernas do Trabzonspor, né, que era uma equipe que estava ali brigando, conseguiu chegar na segunda colocação. Com isso, acabou abrindo a vaga para o Galatasaray, que acaba conquistando nessa vaga para a Liga Europa. E a gente não pode esquecer a campanha pífia do Fenerbahçe, né? O Fenerbahçe não conseguiu vaga nem para os playoffs da Liga dos Campeões e muito menos para a Liga Europa, né? Sinal de alerta lá pro Canário de Istambul. É verdade, o time dos gaúchos, né? A Laurenberger torce pro Fenerbahçe, né? Exatamente. É isso aí. Então tá bom, depois dessa piadinha horrorosa, vamos mudar de assunto mais uma vez. Como dizer aquela musiquinha, né? Peraí. Pode complementar com a musiquinha aí. Como o pessoal fica brincando com ela, né? Ela é do sul, mas não tem olho azul, tia. Meu Deus do céu. Enfim, vamos agora chegar até Lisboa. Vamos trocar uma ideia agora com o Edson Guimarães. Ele que tem novidades aí, novidades tristes pra gente, principalmente com relação ao Famalicão. Famalicão que a gente torceu tanto aqui para conseguir pelo menos uma vaga na Europa League, infelizmente ficou pelo meio do caminho. Porém, há que se destacar essa campanha
né? Que ficar em sexto lugar depois de tanto tempo na segunda divisão, também é claro que fica aquela pontinha de frustração, mas mandaram bem nessa temporada. Então vamos agora com o Edson Guimarães, ele vai trazer as notícias, nos manter bem informado de tudo que aconteceu lá pela terra dos Cascais, né? Pela terra do nosso gajo Cristiano Ronaldo. Vamos lá. Grande passe, Ronaldo está isolado, vai atirar, golo! Portugal! Cristiano Ronaldo! Portugal! Cantem todos comigo! Muito que bem, mais um boletim lusitano na área. Agora sim a Primeira Liga 2019-2020 está encerrada. Ou não, né? Mas isso vocês vão entender daqui a pouco. Primeiro, vamos aos resultados da 34ª rodada, que teve início na última sexta-feira, dia 24, com as 4 equipes que não brigavam por mais nada. Apesar disso, 2 belos jogos. Na partida entre Santa Clara e Vitória de Guimarães, empate em 2-2, com os conquistadores buscando o empate após estarem perdendo por 2-0. Já no confronto entre Gil Vicente e Paços de Ferreira, 3 gols para cada lado. Um destaque envolvendo esse jogo: o goleiro do Gil Vicente é o brasileiro Denis, ex-São Paulo, que terminou a Liga NOS com o prêmio de melhor goleiro da competição. Denis jogou todas as 34 rodadas e terminou 8 delas sem sofrer gols. Quem diria? Continuando, no sábado, briga por Liga Europa. Famalicão e Rio Ave brigavam pela 5ª colocação do Campeonato Português, que daria vaga aos playoffs da competição europeia. Os rioavistas bateram Boa Vista por 2-0 fora de casa, mas o Famalicão só dependia de si mesmo. E aos 91 minutos fez o terceiro gol na partida, deixando o marcador em 3-2 a seu favor. Entretanto, aos 95 minutos, Erivaldo marcou o terceiro gol do Marítimo e os famalicenses perderam o 5º lugar para o Rio Ave por 1 ponto. Amigos, o clima no vestiário deve ter sido horrível. O Famalicão ficou mais de 2 décadas fora da primeira divisão, liderou a elite no início da temporada, permaneceu no G5 durante boa parte do torneio, mas acabou em sexto, então sem vagas em competições europeias. As outras 2 partidas do dia foram entre Benfica e Sporting, com o Derby de Lisboa, e o Braga recebendo o Porto. A briga agora era pela 3ª colocação, que dava vaga direta à fase de grupos da Liga Europa. Os Leões iniciaram a rodada em terceiro, mas foram derrotados pelas Águias por 2-1 e ultrapassados pelos arsenalistas, que carimbaram a faixa de campeão dos Dragões, também com um placar de 2-1. No domingo, luta contra o rebaixamento. 3 equipes: Tondela, Vitória de Setúbal e Portimonense, e 2 vagas. O Tondela venceu o Moreirense por 2-1 e se garantiu na elite, assim como Vitória de Setúbal, que venceu o Belenenses por 2-0. Ou seja, sobrou para o Portimonense, que apesar da vitória diante do Lanterna Aves por 2-0, teve seu regresso confirmado à segunda liga. Então, o Rolão Preto caiu, para a tristeza principalmente de Gabriel Max e Ícaro Dias. Ele que nas últimas semanas ganhou um carinho, um afeto dos nossos companheiros, mas não conseguiu o prêmio final. Porém, lembra que eu comentei no início do boletim que o campeonato poderia não ter terminado? Pois é, vamos lá. A Liga Portugal faz constantes avaliações nos clubes e nesta quarta-feira, dia 29, foi informado que Vitória de Setúbal e Aves não atendem mais às exigências para disputar competições europeias. Com isso, as 2 equipes foram rebaixadas automaticamente à 3ª divisão, popularmente conhecida como Campeonato de Portugal. Desse modo, o Portimonense permanece na Primeira Liga e os 2 rebaixados da Segunda Liga, Casa Pia e Cova da Piedade, continuarão na Liga Pro. É claro, os clubes podem entrar com recurso. Inclusive, Vitória de Setúbal já emitiu uma nota dizendo que vai recorrer. O caso do Aves é um pouco mais complicado, pois a dificuldade financeira do clube é algo mais visível. Então, aguardemos os próximos capítulos, né? Lembrando que neste sábado, dia 1º de agosto, a bola rola para Porto e Benfica na decisão da Taça de Portugal. O clássico acontece no estádio municipal de Coimbra, com início às 16h45, horário de Brasília. Essas foram as informações do Campeonato Português. Eu sou Edson Guimarães para o Futebol na Veia e Poliesportiva. Aqui o futebol corre com mais emoção. Portanto, teremos na próxima semana mais um campeão, né, no nosso podcast. A gente falou sobre essa pancada que foi, né, o Famalicão, mesmo com... acho que o pior de tudo, né, Ícaro, foi ter perdido essa chance aí no finalzinho, né, cara? Lembrou aquela épica narração do Galvão Bueno: vai ganhar, vai perder, vai ganhar, vai perder. Ganhou, perdeu, no caso, né? No caso foi o contrário, né? Ainda que na do Galvão ainda deu bom, né? Sim, deu bom.
E como diz Muricy Ramalho, a bola pune, né? Putz, o Famalicão no finalzinho, com a vaga de playoff da Liga Europa na mão, a gente que sempre torceu o Famalicão desde a primeira rodada do Campeonato Português, acontecer isso, mas mostra que a equipe vem forte para a próxima temporada, né? O nosso querido amigo Edson Guimarães citou até o Denis, né? Que o Denis foi eleito, né? Um dos melhores, o melhor goleiro da Liga NOS. Mas também aqui no Brasil ele foi muito crucificado, né? Ele pegou um time do São Paulo que ele só estava substituindo um mito, né? Que é o Rogério Ceni. E no Figueirense ele não tinha uma defesa consistente, né? Então o Denis conseguiu fazer um bom papel na Europa. Aliás, os goleiros que saíram do São Paulo foram muito bem, né? O Renan Ribeiro no Sporting, no tempo que ele atuou por lá. E agora o Denis. Significa que o problema do São Paulo não é goleiro, meu caro Gabriel Max. A fase não era tão boa assim também, né? Na época que tava pelo São Paulo, né? Mas sucesso pra ele. Que bom que conseguiu se superar. Isso que é o mais importante. Talvez essa mudança de ares acaba ajudando muito, né? Sim. E uma coisa interessante também é essa ideia da Primeira Liga com índice técnico. Rapaz, se isso acontecesse no Brasil, tanto time grande já tinha caído. Meu Deus do céu. É verdade. E só pra complementar, né, o nosso querido Edson Guimarães sempre enchendo a boca pra poder falar do Portimonense, né? Querendo colocar como se nós estivéssemos torcendo. Lógico que não. Ele que levantou essa bola aí nos últimos tempos pra gente, porque o nosso time é o Famalicão, né, Ícaro? Poxa. Ah, o nosso time é o Famalicão. Eu gostei do nome do outro time. A Cova... Como que é? A Cova... Time lá da terceira divisão de Portugal. Depois eu vou pedir pro Edson o nome do time. Mas é bastante interessante, não? O nome do time ser Cova, rapaz, é sinal que... É do tá Leão ou do Dragão? Eu não lembro agora. Mas o time tá na terceira, né? Se fosse tão bom assim, não tava lá embaixo. Mas achando... Os nomes em Portugal são nomes muito interessantes, se você for pegar alguns times que tem lá no futebol português. Eu acho engraçado, cara. Acho muito legal. É verdade, é interessante mesmo. E os nomes dos filmes também, as traduções pra lá, pra Portugal, ficam engraçadas. Enfim, vamos mudar de assunto mais uma vez. Aquela apertadinha no botão errado, né? Lógico que vai dar um som completamente diferente, mas agora sim, tudo certinho. Pois não. Eu jurava que era aquele barulhinho de check-in, aquele... Quase isso. Enfim, fizemos um check-in rápido aqui e deu tudo certo. E a gente vai chegar agora no futebol francês. Sim, vamos bater um papo com o Márcio Reis. Márcio Reis mais uma vez trazendo essas informações. Você ouve agora aqui no nosso Futebol na Veia, na sua 49ª edição. Bonjour mes amis, allez Paris, un grand fond champion et avec les buteurs. O Neymar acompanha ali pelo meio, se posicionou, ficou mais atrás, o tiro voltou, gol! E esse foi o gol do título da Copa da França, marcado por Neymar, que chegou a 70 gols oficiais pelo clube parisiense e 7 títulos em apenas 3 temporadas. Essa foi a 13ª conquista do PSG, que se distanciou ainda mais do Olympique de Marseille, detentor de 10 títulos no torneio. Nesta sexta-feira, 31 de julho, o clube da capital já tem outra final, agora pela Copa da Liga, frente ao Lyon. O clube de Jean-Michel Aulas precisa e muito dessa conquista. Seu único trunfo nessa competição foi em 5 de maio de 2001, há exatos 19 anos, quando bateram o Mônaco por 2-1 na prorrogação, com gols do brasileiro Cláudio Caçapa e do suíço Patrick Miller. Na ocasião, o Lyon vinha de um jejum de 12 anos sem levantar qualquer título. Hoje, a situação é meio que parecida. Os Gunners não erguem um troféu há 8 anos. Sua última glória foi em 2012, ao vencer o Montpellier na final da Supercopa da França. Já o Paris é o maior vencedor do torneio com 8 conquistas, mas o atual campeão é o Strasbourg, que venceu o Guingamp. No histórico da competição, entre Lyon e PSG, esse será o 8º duelo entre os times. A equipe comandada por Thomas Tuchel tem 5 vitórias e apenas 2 derrotas. Em finais, Lyon e PSG se enfrentaram apenas uma vez, e foi em 19 de abril de 2014. Nessa oportunidade, o clube parisiense venceu por 2-1 com 2 gols de Edinson Cavani. Já que estamos falando em Cavani, o clube que tem também
a possibilidade iminente de perder Neymar e Mbappé, já tem Nasser Al-Khelaifi de olho no mercado. E o alvo da vez agora é o atacante brasileiro Matheus Cunha, que começou no Sub-19 do Curitiba em 2017, depois foi transferido para o Sion da primeira divisão suíça, chegou ao RB Leipzig na temporada 18 e 19 e em 31 de janeiro de 2020 foi comprado pelo Hertha Berlim, onde seu contrato está fixado até 30 de junho de 2024. E esse contrato tão longo pode ser um empecilho para o brasileiro chegar até o PSG. Hoje seu valor de mercado é de 22 milhões de euros, aproximadamente 135 milhões de reais. Matheus Cunha tem 5 gols em 11 jogos pelo clube alemão. E por fim, Mbappé, que sofreu uma lesão no tornozelo direito na final da Copa da França, ficará fora dos gramados por algumas semanas, ou seja, fora da final da Copa da Liga e muito provavelmente do confronto das quartas de finais da Liga dos Campeões frente à Atalanta. O jornal francês L'Équipe colocou na capa que a melhora de Mbappé seria um milagre. Vocês acham que sem o artilheiro do time na temporada vai sobrecarregar o Neymar? Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Eu sou Márcio Reis para o Futebol na Veia e Rádio Poliesportiva. Aqui, futebol corre com muito mais emoção. Será que fica sobrecarregado o Neymar, né? Depois dessa contusão do Mbappé? Eu acho que não chega a tudo isso, mas já vai modificar bastante, né? Sem aquela referência ali no ataque, por mais que ele não seja um centroavante, mas um jogador como o Mbappé faz muita falta, né, Icaro? Pela movimentação ele vai ter que mudar o plano de jogo dele, né? Que ele estava jogando com o Mbappé e com o Icardi, né? Movimentando na frente, Neymar vindo de trás. Eu acredito que ele vai manter o Icardi, mas vai tentar trazer o Di Maria para jogar pela beirada do campo. O PSG altera seu esquema de jogo num momento crucial na temporada, que é justamente o jogo contra a Atalanta, né? Achei muito legal, né, a voz do grande amigo Nivaldo Prieto, o Jacaré, narrando o gol do título aí do PSG, bem legal. Matheus Cunha, esse moleque é muito bom que tá jogando no Hertha Berlim. Se conseguir mesmo essa negociação, seria um bom nome, né, para a equipe do PSG. E Gabriel Marques, você sabia que podemos ser o clássico de Paris na próxima temporada? É próxima, mesmo? não, daqui 2 temporadas, sim, isso mesmo. Existe o Paris FC, que é uma divisão, né, do PSG. O Paris FC, que é um time que foi fundado em 1969. E adivinha por quem que ele foi comprado? Por quem? Por um grupo de sheiks. É isso mesmo. Sempre os maravilhosos sheiks. Agora o pessoal lá do Bahrein comprou o time do Paris FC. E eles querem que no máximo em 3 anos possam ter o clássico contra o PSG. E promete investimento alto, viu? Que beleza, hein? Que beleza. Então vamos aguardar aí. Quem sabe em breve não teremos esse confronto. E a gente vai fazer a nossa primeira pausa nesse nosso podcast, nessa nossa edição de número 49. Então já convidar você a participar conosco, né? Sempre acompanhar as nossas redes sociais, né? @Rádio Poliesportiva no Instagram e também @futebolnaveia.br no Instagram também. Acompanhe esse nosso trabalho, também não deixe, né, se você está ouvindo esse nosso podcast pela plataforma aí pelo seu agregador de podcasts, você só vai ouvir a nossa vinheta, então é rapidinho, você já vai voltar a ter as notícias, tudo de melhor que está acontecendo pelo mundo da bola. Se você está acompanhando pelo www.radiopoliesportiva.com.br ou pelo futebolnaveia.com.br, você terá um breve intervalo, né, assim como nos nossos parceiros também. Então você vai ter um breve intervalo, já a gente volta com muito mais emoção aqui para você. Você está ouvindo Futebol na Veia na Poliesportiva. Estamos de volta para o segundo bloco do nosso Futebol na Veia aqui na Poliesportiva. A gente falou no nosso primeiro bloco que o nosso entrevistado de hoje é um fotógrafo. Então a gente já deu essa primeira pista. E a gente pode falar... Deixa eu pensar aqui numa dica legal aqui, para também não ficar tão na cara, né? De quem que a gente vai conversar. Você gosta de Copa do Mundo, Ícaro?
Ah, quem não gosta de Copa do Mundo, Gabriel? Então esse fotógrafo, ele já esteve em algumas Copas do Mundo. Então já fica mais uma dica aí sobre o nosso entrevistado de hoje. No terceiro bloco a gente revela quem é o nosso entrevistado de hoje, tá bom? Então vamos lá, vamos dar prosseguimento ao nosso podcast. Vamos viajar de novo. Chegamos agora na Inglaterra. Vamos bater um papo com o Alan Martins, ele que tem as informações também de tudo que está acontecendo por lá, findando também o campeonato inglês, Premier League, aqui com a gente também no Futebol na Veia. Fala galera ligada no Futebol na Veia, na Rádio Poliesportiva, tudo beleza? Pelo Futebol na Terra da Rainha, tivemos nesse final de semana a última rodada da Premier League. Com isso, tivemos a definição dos últimos classificados para a próxima UEFA Champions League. Também tivemos a definição dos classificados para a próxima Liga Europa e também dos rebaixados. Mas antes de trazer o resumo da 38ª rodada, quero trazer aqui o destaque que neste próximo final de semana teremos a final da FA Cup. Arsenal e Chelsea disputarão o título em Wembley no próximo sábado. Bom galera, pela 38ª rodada, o Chelsea recebeu o Wolverhampton e venceu por 2-0. Com a vitória, os Blues se classificaram para a próxima UEFA Champions League, enquanto os Lobos ficaram fora até mesmo da Liga Europa. Em confronto direto pela vaga da UEFA Champions League, os Red Devils venceram o Leicester fora de casa por 2-0. Com este resultado, o Manchester United terminou em terceiro na classificação geral. Já o Leicester ficou em quinto e pegou a vaga de Liga Europa. O Southampton fez 3-1 no Sheffield, enquanto jogando fora de casa, o Liverpool fez 3-1 no Newcastle. O West Ham e Aston Villa empataram em 1-1. O Brighton fez 2-1 no Burnley fora de casa. Já o Arsenal fez 3-2 no Watford. Com essa derrota, o Watford acabou caindo para a segunda divisão. Já o City fez 5-0 no lanterna e já rebaixado Norwich. O Crystal Palace e Tottenham ficaram empatados em 1-1. Com este empate, o Tottenham acabou tomando a posição do Wolverhampton e ficou classificado para a Liga Europa. Na última partida da rodada, o Bournemouth fez 3-1 no Everton fora de casa, mas mesmo com a vitória, o Bournemouth acabou caindo para a segunda divisão. Desta maneira, a classificação final ficou assim: o Liverpool, que foi campeão de forma inédita, fazendo um total de 99 pontos. O City ficou em segundo, seguido do seu rival de cidade, o Manchester United, e fechando os 4 primeiros colocados, vem o Chelsea. O Leicester ficou em quinto, enquanto o Tottenham ficou em sexto. E os últimos 3 colocados foram rebaixados foram Bournemouth, Watford e Norwich. E essas foram as informações da Premier League com Alan Martins. Futebol na Veia, Rádio Poliesportiva. Aqui o futebol vai com mais emoção. Muito bom. Tá aí então o boletim de Alan Martins falando sobre o futebol inglês, Ícaro. Falando sobre o futebol inglês e principalmente a queda do Watford, né? O Norwich a gente já sabia que vinha mais das pernas, já tinha sido rebaixado, né? O Watford que desde o início do campeonato inglês não conseguiu ali sair da zona da degola. Muito chato, né? O Watford que na última temporada tinha feito uma boa Premier League. O Tottenham conseguiu salvar a temporada, né? Conseguindo essa vaga para a Liga Europa. Sem dúvida, um dos grandes favoritos a conquistar o título no ano que vem, né? Da Europa League, porque tem o José Mourinho como treinador. E a final da FA Cup, eu acredito que o Chelsea leva o caneco no sábado, viu, Max? Então vamos ficar atentos aí, porque sabadão vai ter mais disputa, teremos título aí. E próxima semana teremos um novo boletim com mais um campeão, né, Ícaro? Exatamente. É isso aí. Então agora a gente vai mudar de assunto mais uma vez. Vamos trocar uma ideia com o nosso 7-1, Guilherme Ribeiro. Vamos falar sobre futebol alemão. Ele já está a postos também com seu boletim prontinho para a gente poder trocar uma ideia aqui. Então vamos lá, vamos com o Guilherme Ribeiro. E lá vem mais. Olha a bola tocada, virou passeio. Gol da Alemanha. Salve seu 7-1, tudo bem com vocês?
Após boletins temáticos da seleção alemã no mercado da bola, dessa semana vem falar sobre o calendário, pois já foram divulgadas as datas da próxima temporada, e com muitas alterações do que é tradicional. A primeira delas é que a Copa da Alemanha abre oficialmente a temporada, com sua primeira fase entre os dias 11 a 14 de setembro. Aliás, o sorteio dessa fase ocorreu na última segunda-feira, 26, e a maioria dos confrontos foram decididos. Maioria, porque como as ligas abaixo da quarta divisão foram encerradas sem campeão nas fases finais, a DFB anunciou que no dia 22 de agosto, algumas copas regionais terão sua decisão para ver qual time irá ao Pokal. Assim, Bayern de Munique, Colônia, Leverkusen, Frankfurt e Werder Bremen esperam os campeões das copas regionais de Mittenheim, Berlim, Hamburgo, Baviera e Tunenheim, respectivamente. Entre os duelos já decididos, destaque para passado e futuro. RB Leipzig e Nuremberg, colocando frente a frente os gloriosos, que têm 9 alemães no currículo, mas não disputam a primeira divisão há quase 2 anos. Além disso, quase caíram para a terceira na última temporada. Já os touros vêm em grande fase. Mal chegaram na Bundesliga e temporada passada já foram líderes e estão nas quartas de finais da Champions League. Falando em Bundesliga, ela se inicia no dia 18 de setembro e termina no dia 22 de maio. A principal diferença fica por conta da pausa de inverno, que será de 13 dias, entre 21 de dezembro e 3 de janeiro, em vez de quase um mês. E ela será entre as 13ª e 14ª rodadas, e não após o final do primeiro turno na 17ª rodada. Se o início é diferente, o fim também é. A liga terminará depois da Copa, pois a final do Pokal acontece dia 13 de maio. Os playoffs de acesso acontecem entre 26 e 30 de maio de 2021. Segunda e terceira divisão seguem o mesmo calendário da primeira praticamente. Mesmo assim, ainda falta um torneio. A Supercopa da Alemanha, que não abre a temporada desse ano, acontece no dia 30 de setembro, lá em Berlim, entre Bayern de Munique e Borussia Dortmund. Mesmo os bávaros conquistando o doblete nacional da última temporada, os aurinegros ganharam a última Supercopa e ainda foram segundo colocados na Bundesliga. E essas foram as informações do futebol alemão. Eu sou Guilherme Ribeiro, futebol na veia poliesportiva. O futebol aqui é com muito mais emoção. Tá aí, nosso querido Guilherme Ribeiro passando pra gente então as notícias, tudo que aconteceu durante essa semana no futebol alemão, Ícaro. Quando ele falou Alemanha e Copa na mesma frase, eu já pensei que era piada, viu? Mais uma vez, né? Mais uma vez. Olha ele de novo, virando passeio, mas enfim. Uma coisa interessante que o Guilherme fala no boletim dele é a organização do futebol alemão. O futebol alemão está tão organizado, Gabriel, que mesmo com o próximo calendário sendo um calendário mais complicado, porque tem Eurocopa, tem Copa da Alemanha, enfim, outros torneios, eles conseguiram já deixar um calendário certinho, sem dificuldade nenhuma. Vão ter as férias no meio do ano, né? A parada de inverno, né? Que tem que ser um mês, vai ser 3 semanas, vai ter preparação. Os times vão poder se preparar para iniciar a temporada, para não prejudicar o próprio desempenho da competição. Por que no Brasil a coisa não consegue ser desse jeito, rapaz? É tão simples. É verdade, adequar, né? Adequar mesmo com esse tipo de problema que está acontecendo. A gente espera também, né, que os dirigentes brasileiros possam se organizar melhor para que essas próximas paradas aí que nós tivermos, o calendário seja melhor estudado. Enfim, vamos agora mudar de continente. Vamos chegando agora ao continente asiático. A gente já fez um giro pela Europa, agora a gente chega no Japão. Vamos trocar uma ideia com o Lucas Vilela porque tá rolando, né, já as notícias sobre a J-League. Você ouve agora aqui no nosso Futebol na Veia também. Konnichiwa Yudin, Ícaro Dias, Gabriel Max e a todos que estão nos ouvindo. O boletim japonês desta semana vai contar sobre as notícias da J-League. Neste último domingo, 26, aconteceram os jogos da 7ª rodada da J-League, o campeonato japonês. O líder Kawasaki Frontale
venceu o Shonan por 3-1 em casa. O Gamba Osaka bateu o Vissel Kobe fora de casa. Kashima Antlers e FC Tóquio empataram em 2-2. Urawa Reds e Consadole Sapporo venceram. E o Vegalta Sendai foi goleado fora de casa pelo Kashima Reysol por 5-1. O confronto entre Sanfrecce e Nagoya Grampus precisou ser adiado. Neste próximo final de semana, vai ser realizada a 8ª rodada do torneio, com destaques para os duelos entre Gamba Osaka e Frontale e Sapporo e Vissel Kobe. A classificação está assim. O primeiro colocado é o Kawasaki Frontale, time de Leandro Damião, com 19 pontos, seguidos de Gamba Osaka com 16 e Nagoya Grampus com 14 e um jogo a menos. Por outro lado, na zona de rebaixamento está o Shonan, Shimizu Pulse e o Kashima Antlers, todos com apenas 4 pontos conquistados. Este foi o boletim japonês desta semana. Eu sou Lucas Vilela para o Futebol na Veia e Rádio Poliesportiva. Aqui o futebol corre com mais emoção. Já estamos de volta aqui depois do boletim do Lucas Vilela, falando sobre mais uma rodada aí da J-League, o campeonato japonês, né, Ícaro? Gabriel, o Kawasaki Frontale indo muito bem, né? O Nagoya que fez uma campanha oscilando muito no ano passado, nos últimos 2 anos, na verdade, né? O Nagoya não indo bem, só foi o Jô saiu, o Nagoya voltou a jogar muito bem, tá ali na 3ª colocação com um jogo a menos. O Kashima Antlers está bem baixo na tabela, né? Vive uma fase horrorosa o time do Gari de Quintino, né? O time do Zico, eliminado na Champions da Ásia, tendo um começo pavoroso na J-League. Lembrando que o Zico era um grande amigo do querido Rodrigo Rodrigues. É verdade, tem que se destacar também, né? O cara que era ídolo dele acabou se tornando um amigo, legal demais, né? Também acabou sentindo bastante essa perda. E a gente falou sobre o campeonato japonês, vamos agora falar sobre campeonato chinês. A gente vai mudando de país, portanto. E nós cruzamos mais uma fronteira do futebol, e se a gente cruzou mais uma das fronteiras do futebol, a gente não pode deixar de falar do nosso parceiro também, né, Ícaro? Como não? A gente tem que falar sempre da Fronteira Esportes. Lá na Fronteira Esportes você encontra vários artigos esportivos para você ficar de boa, tranquilo, poder sair, fazer aquele passeio no shopping. De Tanto balão, que agora não é muito bom não, né, ir pro shopping. Né? Eu ia falar de balão, mas não, melhor também não, né? Não dá para sair muito, mas você pode comprar um agasalho, já que tá frio em São Paulo, é sempre bom ter aquele agasalho, né? Já que estamos indo pra China, a gente também tem que já fazer essa deixa. Lembrando que tem coisas da NBA, né? Olha o vento aí, olha o vento, ó. Tá forte o vento, viu, Ícaro? Ó, desculpa até te atrapalhar aí, mas é que o vento tá muito forte, cara. É que o Léo daqui a pouco tá chegando, né? Então o vento já tá congelando, let it go. Mas lá na Fronteira Esportes você também consegue encontrar artigos para NBA que já está voltando, também artigos da MLS, da Major League Baseball, da NHL, da NFL, que provavelmente volta em setembro, enfim, e fora os campeonatos internacionais. Lá você pode encontrar camisa do seu time de coração, camisa retrô. Então acesse www.fronteiresportes.com, repetindo, www.fronteiresportes.com. Lá você também tem a parte de ser um sócio investidor, você pode investir na Fronteira Esportes. Lá tem tudo detalhado, lá que o Eric Brito deixa no ícone, né, do Seja Investidor, explicando direitinho como funciona. Tem a fronteira em Portugal. Em Portugal você ganha em euro, né, porque se for pegar na conversão, o euro tá valendo 6, se fosse 7 o Guilherme Ribeiro estaria fazendo esse belíssimo anúncio. E também não podemos esquecer da parte de games. Você pode comprar um jogo pro seu Play 4, um jogo pro seu Xbox One, você pode alugar um PlayStation 4, enfim. Também tem essa parte de games que é muito legal. Lembrando que a compra do primeiro produto você tem 10% de desconto. Na compra do segundo produto você tem 15% de desconto.
e acima de 3 produtos você tem 30% de desconto. É aquelas promoções, Gabriel Max, que o Eric Brito tá mais louco do que o padre do balão. Então acompanha e compra aquele presente maravilhoso lá na Fronteira Esportes. É isso aí, já a chance de você investir a sua nova cédula de R$200 que logo vai brotar por aí, investir na Fronteira Esportes. Então vamos lá, vamos agora falar sobre o campeonato chinês. A gente já mencionou o Leonardo Abraão, então vamos com ele neste momento para poder falar sobre o futebol lá, né, que está rolando lá na Chinese Super League, né? A gente já vai preparando esse terreno aí, porque tem coisa boa pintando por lá também, né? Então a gente vai com o Leonardo Abraão para falar sobre o futebol chinês. 左右两边有两条线路，塔里斯卡面对门将，球进了，这一次射门。比赛进行到接近44分钟，上半场比赛临近尾声的时候。 E depois de 7 meses de bola parada no país mais populoso do mundo, finalmente a competição doméstica mais importante da China, a Superliga Chinesa, retornou, ou melhor, começou na sua edição de 2020. Quem abriu a competição foi o atual campeão Guangzhou Evergrande e venceu o Xangai Shenhua por 2-0, com 2 gols de Wei Shihao. Ainda no dia 25, o Huanzhou venceu por 2-0 o Qingdao Huangai. Já no domingo tivemos um jogaço entre Dalian Pro e Shandong Luneng. O Dalian saiu na frente de um gol do venezuelano Salomon Rondon, mas o belga Marouane Fellaini tratou de fazer 3 gols de cabeça e decretar a vitória por 3-2, já que Danielson ainda descontou nos acréscimos. Vale lembrar que Fellaini é até agora o primeiro jogador e único que foi contaminado com a Covid-19, ele foi hospitalizado, se recuperou, treinou com a equipe e voltou com tudo fazendo esse hat-trick. Ainda no domingo contamos com a estreia de Ricardo Goulart pelo Hebei Fortune e a equipe empatou em 2-2 com o Shijiazhuang Everbright. Já o Shenzhen, que continuou na primeira divisão graças à dissolução do Tianjin Tianhai, venceu o Guangzhou RF por 3-0. O Beijing Guoan estreou com vitória 2-1 sobre o Chongqing Dangdai. E em outro jogaço do dia, o Henan Jiani abriu 2-0 para cima do Jiangsu Suning, com 2 gols de Henrique Dourado. Mas depois que Éder e Alex Teixeira entraram em campo, o jogo virou, literalmente. A equipe de Suning venceu por 4-3, inclusive com um gol de pênalti de Éder. Finalizando a rodada, na segunda-feira, o Tianjin Teda recebeu o Xangai SPG. E o Xangai, time do brasileiro Oscar e também do brasileiro Hulk, venceu por 3-1, com 2 gols brasileiros, mas nenhum dos jogadores citados, e sim de Ricardo Lopes, reforço do time para a atual temporada. Dessa forma, já que temos 2 grupos para a atual edição do campeonato, quem lidera o grupo A é o Shenzhen, com 3 pontos e graças a um saldo de gols de 3 positivo. Já no grupo B, o líder é o Xangai SPG, por conta dos gols Pro. A segunda rodada já começa nesta quinta-feira e termina no próximo domingo. Destaques para os confrontos entre Guangzhou RF e Guangzhou Evergrande, o derby de Cantão, Jiangsu Suning e Shandong Luneng, e Beijing Guoan e Huanzhou. E aqui para finalizar, como eu tenho certeza que o Gabriel Max e o Icaro Dias estavam com saudades de ouvir o Mandarim, vamos ouvir o segundo gol aí do Henrique Dourado. Mesmo tendo perdido, o ceifador deixou 2 e é um dos fortes candidatos à artilharia desta temporada. Essas foram as informações do futebol chinês. Eu sou Leonardo Abraão para o Futebol na Veia, Rádio Poliesportiva. Aqui o futebol corre com mais emoção. É isso aí, então a bola voltou a rolar agora valendo mesmo pelo campeonato chinês. Essa é a grande novidade aí que a gente estava fazendo, né? Esse suspense aí para poder falar. Grande novidade voltando agora sim, iniciando a disputa da edição de 2020 da Chinese Super League, cara. Os brasileiros começando com o pé direito ou pé esquerdo, né? O brasileiro guardando gol de tudo que é jeito lá na China, mostrando que esse tempo parado não prejudicou, né, o rendimento dos atletas brasileiros. O campeonato com um modelo um pouco casual, né, um modelo diferente, né, por grupos. A China sempre que era por pontos corridos, agora tendo essas 2 chaves. E a gente não pode esquecer que o destaque fica pro Fellaini, né? Guardou 3 gols logo de cabeça no retorno dele ao futebol. Isso que eu chamo de um retorno triunfal, né, cara? E é pra mostrar que não ficou nenhum resquício de Covid-19 nele, né?
Exatamente, que é o principal, né? O Fellaini jogando bem, o Fellaini que é ídolo no Everton, teve uma boa passagem pelo Manchester United e agora brilhando aí no futebol chinês. Boa. Então a gente já falou sobre o campeonato chinês, bora mudar de continente de novo? Vamos lá. Sim, agora a gente vai chegando mais para perto daqui da gente. Vamos agora falar sobre o futebol argentino. Futebol argentino representado pelo Pedro Ferri mais uma vez aqui no nosso podcast. Você ouve agora aqui no Futebol na Veia. O River Plate é mais um clube a sofrer as decorrências econômicas da pandemia do novo coronavírus. 3 equipes acionaram a FIFA pleiteando a quitação de débitos por parte do River, referente a transferências antigas. O Karpat, da Ucrânia, foi a última. Na quinta-feira passada, os ucranianos acionaram a entidade reguladora do futebol mundial, cobrando do clube argentino 1.250.000 euros, montante correspondente à metade da dívida pela aquisição do meia-atacante colombiano Jorge Carrascal. Carrascal, aliás, foi alvo de uma recente investida do CSKA Moscou. Os russos estavam dispostos a desembolsar 6 milhões de euros pelo Neymar colombiano. No entanto, somente 4 milhões entrariam limpos nos cofres missionários, considerando o valor insuficiente, já que, internamente, o River acredita que uma transação envolvendo Carrascal possa superar a casa dos 10 milhões de euros. A diretoria do clube argentino rechaçou de imediato a proposta. Recentemente, vale lembrar, o CSKA Moscou oficializou a contratação do centroavante argentino Adolfo Gaichi, ex-San Lorenzo. Além da pendência por Carrascal, o River Plate possui dívidas também com o Liverpool, do Uruguai, e com o Porto. O valor devido aos uruguaios é de $1 milhão e diz respeito à aquisição de Nicolas de la Cruz. Já o débito com os portugueses é de cerca de 1.730.000 euros, montante referente ao empréstimo do meia colombiano Juan Fernando Quintero. Ambas as pendências também correm na FIFA. Uma outra dívida, surgida após o negócio que trouxe o zagueiro chileno Paulo Dias, do Al-Ahly Jeddah, para o Monumental de Núñez, também existe, mas não corre na máxima entidade do futebol. Os árabes cobram cerca de $1 milhão pelo negócio. No início do ano, vale lembrar também, os missionários regularizaram a situação junto ao São Paulo depois de atrasar o pagamento de parcelas referentes à compra do atacante Lucas Prato. E como o River irá fazer dinheiro? Vendendo jogadores, claro. Atletas como Gonçalo Montiel, Lucas Martins Quarta, De la Cruz e Rafael Santos Borré são sondados por equipes europeias e podem rumar ao futebol do velho continente já nesta janela de transferências. Essas foram as informações do futebol argentino. Eu sou Pedro Ferri para a Rádio Poliesportiva e Futebol na Veia. Aqui o futebol corre com mais emoção. Ícaro, o negócio é fazer dinheiro. Gabriel, a ideia do River é vender o jogador, né, que eles chamam de Neymar colombiano. Vou até pegar o nome dele aqui, que tá esquecendo dele, o Carrascal. Eles querem vender por 10 milhões de euros, porque 10 milhões de euros quita a dívida do River Plate com todo mundo. Mas e como é que você faz para girar o time, para manter dados, tá pagando os jogadores, está investindo em contratações? O River, como o próprio Pedro citou, ficou devendo algumas parcelas para o Lucas Prato em relação à venda do São Paulo para o River Plate. Então o River, né, que tem são chamados de milionários, eu nunca vi o milionário estando com dificuldades financeiras, né? Só por causa da pandemia. Esse negócio tá maluco. É o mundo árabe cobrando, é Uruguai, é português, é ucraniano.
Enfim, a fila de credores lá no Monumental de Nui está grande, viu? É verdade. Los Missionários Falidos, pelo menos por enquanto, né? Vamos esperar aí essa venda. Quem sabe aí vai dar um alento pros missionários. Vamos agora para mais uma pausa no nosso podcast. Já já a gente volta, terceiro e último bloco, e você não perde por esperar, viu? Terá muita coisa boa, teremos a entrevista e a gente já volta contando para você então quem será o nosso entrevistado de hoje. Então vamos que vamos para mais uma pausa. Futebol na Veia e Rádio Poliesportiva. Rádio Poliesportiva e Futebol na Veia. Aqui, o futebol corre com muito mais emoção. Você está ouvindo Futebol na Veia na Poliesportiva. Estamos de volta por aqui e a gente chega nesse terceiro bloco aqui do nosso Futebol na Veia para informar a vocês quem será o nosso entrevistado de hoje. Ele que é fotógrafo, já esteve nas coberturas de diversas Copas do Mundo, sim, estamos falando de Juca Rodrigues, ele que é professor também. A gente vai bater um papo muito legal com ele para falar sobre essa experiência, principalmente do que é cobrir uma Copa do Mundo, pra gente, né, quem tem o interesse em se tornar um fotógrafo esportivo e tudo mais, fique atento porque vale a pena, viu? Fotografar futebol é algo que é bem difícil e o Juca, né, tem esse primor aí nas mãos em fotografar Copas do Mundo, ter fotografado em especial, né, a Copa de 94, ele estava atrás do gol de frente para o Baggio, então ele vai contar um pouquinho pra gente sobre essas experiências. Mas antes disso, a gente vai pegar o nosso avião mais uma vez para continuar o nosso giro pelo mundo da bola. E se nós estávamos falando do futebol argentino, né, no final do nosso segundo bloco, claro que a gente não pode deixar de voltar aqui já logo pro nosso futebol uruguaio. Então vamos com o Luciano Massi para poder trocar uma ideia com ele sobre, né, tudo que está acontecendo aí no futebol charrua. Vamos lá, vamos com Luciano Massi aqui no Futebol na Veia. Para Suárez, para Marín! ¡Oh! Uruguayo Suárez! Saudações, ouvinte! Fique agora com as principais notícias do futebol uruguaio. Falta muito pouco para eu gritar que o futebol segue a todo vapor na terra de Cavani e Suárez. Na quinta-feira 30, a Associação Uruguaia de Futebol anunciou as datas, horários e locais para os jogos da quarta rodada. Sim, a primeira divisão está voltando, caro ouvinte. Então pegue papel e caneta, pois vamos conferir agora a tabela desse retorno. No sábado 8 de agosto, teremos o líder do campeonato abrindo os trabalhos. O Rentistas recebe a equipe do Liverpool às 9h45 da manhã, horário de Brasília. Na sequência, o Cerro encara o Plaza Colônia, Danúbio contra River Plate, Defensor Sporting e Montevideo City Torque e fechando o sabadão, Deportivo Maldonado contra Cerro Largo. No domingo 9 de agosto, o Fênix mede forças com o Progresso. O Boston River joga diante do Montevideo Wanderers. E para fechar a rodada com chave de ouro, teremos Nacional contra Peñarol às 15 horas, horário de Brasília. O Superclássico uruguaio será disputado em campo neutro, no Estádio Centenário. E assim como todos os outros jogos, Nacional e Peñarol também jogarão com os portões fechados. Na semana que passou, o treinador Juan Ramón Carrasco deu uma declaração pra lá de polêmica. Durante entrevista na Rádio Sport 890, Carrasco afirmou que o brasileiro Leonardo Coelho deve ser naturalizado uruguaio para vestir a camisa da seleção principal. Carrasco completou dizendo que Leonardo, xerifão do Fênix, é melhor que o zagueiro Diego Godín, da Inter de Milão. Aspas para o treinador. Com todo o respeito que le tengo a Godín, hoy es más que Godín. Es brasileño, no tiene selección, marca mano a mano el uno contra uno, es impasable, tiene salida, tiene cabezazo defensivo y después define como 9.
E aí, Gabriel Max e Ícaro Dias, na opinião de vocês, Coelho é maior que Godin? Não sou muito de fazer essas perguntas, mas essa daí foi muito boa, não é mesmo? E antes de passar a pelota para vocês aí da bancada, vamos de TBT. Aproveitando esse hype de Leonardo Coelho, vamos relembrar a partida que o zagueirão, formado no Nacional da Barra Funda, marcou 3 gols contra o Defensor Sporting. O jogo foi válido pela penúltima rodada do torneio Clausura de 2019 e terminou em 3-2 para o Fênix, com direito a um hat-trick do Brazuca. Vamos ouvir. Para Cantera, el disparo. ¡Gol! Coelho. Agachá, golpe de cabeza de Coelho. ¡Gol! Centro cerrado de Argacha, Coelho. ¡Gol! Outra vez Coelho, 3-2. Luciano Massi para Futebol na Veia e Rádio Poliesportiva. Aqui o futebol corre com muito mais emoção. E os boatos é que ele vai ter que mudar o nome também, de Coelho para Conejo. Se ele quiser então mudar, se ele quiser se tornar jogador da seleção uruguaia, vai ter que mudar de nome. Mas o Leonardo Coelho deixa Rafa Regis, né, muito feliz. Ele que saiu da base do Nacional, tá brilhando no futebol uruguaio, né, bem legal de ver, mas calma, né, melhor do que o Godin já, pode ser por conta da idade e tudo, mas não sei, hein. Qual a sua opinião, Ícaro? Concordo com a opinião do Rafa Regis, é melhor que o Godin, viu? O Godin tem história, não só no futebol, né, na seleção uruguaia, mas também no Atlético de Madrid, principalmente, né? Claro que a passagem dele já agora pela Inter já deu uma caída, também já tá um pouco mais velho e tal, né? Mas é um grande zagueiro, né? Sim, foi um grande zagueiro, fazia uma cobertura espetacular, mas agora com a idade não tem tanto repertório, né? Agora você pode pegar o próprio Lugano na Copa de 2014, ele não conseguia. Ele precisava de um zagueiro veloz para fazer essa cobertura, que era o Godin. Então, agora o Godin tá precisando de alguém veloz para fazer essa cobertura. Pode ser o Coelho. E é interessante como os jogadores brasileiros se destacam em outros cenários e acabam tendo essa dupla nacionalidade. Como até o próprio Oscar tá pleiteando na FIFA para poder jogar pela seleção chinesa. Então, a gente tá vendo que o mundo da bola tá mudando muito em relação a isso daí. E muito triste, né? A gente vê um clássico do Uruguai, né? Um Nacional e Peñarol, onde a criança chora e a mãe não vê, no estádio centenário vazio, sem aquelas apaixonantes torcidas de ambas as equipes, né, Gabriel? Ainda mais a gente falando no começo do programa que o Nacional completou, nesse ano completa 49 anos da primeira conquista do Nacional da Libertadores, se eu não estou enganado. Então, é chato você não poder comemorar ao lado do seu torcedor, não poder fazer um clássico com o Peñarol, com uma torcida, com a barulheira, com sangue correndo pelas veias do campo, mas infelizmente vamos passar esse ano de 2020 assim. Por enquanto só dessa forma, né? Por enquanto sem torcida. E a gente agora vai mudar de assunto mais uma vez no nosso podcast. Falamos sobre o futebol sul-americano, vamos agora à América do Norte. Vamos primeiro passar com Milena Ricardo sobre o futebol mexicano. Vamos trocar uma ideia com ela, saber o que está acontecendo. Semana passada estava um pouco mais calmo, mas o negócio parece que agitou de novo lá na terra do sombreiro. Olá, ouvintes! Sejam todos muito bem-vindos ao Boletim do Futebol Mexicano. Na semana passada eu tinha avisado vocês que as coisas estavam mais tranquilas, mas que essa semana as coisas pegariam fogo. O campeonato mexicano começa com torcedores em telões virtuais em toda a arquibancada na vitória do Tigres sobre o Necaxa no dia 24 deste mês. Logo em seguida temos Chivas Guadalajara contra Clube León, que terminou empatado no 0-0. Já o Cruz Azul sobre o Santos Laguna finalizou o jogo sendo vitorioso com 2-0. O Clube Tijuana e o Atlas
tiveram um jogo um pouco acirrado, mas o Tijuana acabou vencendo por 3-1. Isso tudo na primeira rodada, viu, gente? Logo em seguida tivemos Atlético São Luís contra o Juárez, que terminou empatado em 1-1. O Pachuca contra o Clube América acabou perdendo de 2-1. O Mazatlán contra o Puebla acabou perdendo por 4-1. Também tivemos Pumas contra Querétaro e foi um jogo super acirrado de verdade. O Pumas acabou ganhando de 3-2, mas o jogo foi bastante emocionante. Por último, tivemos o jogo de Monterrey contra o Toluca. O Monterrey acabou ganhando do Toluca de 3-1 com 2 gols do Funes Mori, um do Carlos Rodrigues e um do Alan Medina. Gente, o campeonato mexicano está a todo vapor aí essa primeira rodada e promete, viu? Já o promissor meio-campista mexicano Eugênio Pizzuto está perto de assinar com Lid Pachuca. De acordo com várias fontes, incluindo L'Equipe, o jogador de 18 anos é considerado um dos jogadores mais talentosos de sua geração em seu país. Não é muito sobre o futebol mexicano, mas a gente já consegue dizer aí que Eugênio está seguindo carreira fora do país. Bom, gente, as coisas continuam pegando fogo por aqui essa semana, mas eu volto semana que vem com mais novidades. Eu sou Milena Ricardo para o Futebol na Veia Poliesportiva. Aqui o futebol corre com muito mais emoção. É isso aí, então tá aí o boletim mexicano Ícaro Dias. Mais um futebol sem torcida do México, né? Você que tava falando dos sombreros, dos mariachis, do tequilão, daquela bagunça que é o futebol mexicano. Infelizmente sem torcida, mas falando sobre o lado prático, né? A bola rolando. Rapaz, depois de muitos e muitos meses eu vi nesse programa o Monterrey vencendo uma partida. O Monterrey, que é a terceira melhor equipe do mundo, conseguiu tirar a zica depois de muito tempo, rapaz. Que fase, viu? Agora vai, né? Agora vai. Depois de tirar a zica, as coisas começam a funcionar de novo. Foi tomar aquele araque lá nos Emirados Árabes, não voltou mais, né? Agora que o Monterrey parece que tá começando a ser aquele Monterrey que encantou no final do último ano. É isso aí. E agora a gente falou sobre o futebol mexicano, vamos viajar de novo. E vamos chegando agora no país vizinho, né? Vamos pular o muro. Vamos tomar cuidado, né? Se for pular o muro, tem que tomar cuidado com esse muro. E a gente vai falar sobre o futebol dos Estados Unidos, né? O futebol estadunidense, que chega com Carlos Vinícius mais uma vez aqui com a gente, passando todo esse resumo do que está acontecendo por lá também, né? E a gente vai agora bater um papo com ele a respeito do futebol na terra do Tio Sam. Hello guys, o boletim estadunidense começa com as definições das quartas do torneio MLS is Back. A equipe anfitriã da Flórida vem mostrando sua força na competição. Dessa forma, no último sábado, Orlando City passou pelo Montreal Impact pela vantagem mínima. O Philadelphia Union também passou de fase pelo mesmo placar. Já no domingo, o New York City surpreendeu e venceu o Toronto por 3-1. No dia seguinte, o Sporting Kansas City conseguiu uma proeza. Finalizou 37 vezes contra o Vancouver Whitecaps, mas não conseguiu marcar nenhum gol. Entretanto, na disputa de pênaltis, enfim conseguiu balançar as redes e superar a equipe canadense. E o favorito San José dominou as ações da partida e triunfou por 5-2, eliminando o Real Salt Lake. Outro candidato ao título passou. Na partida mais esperada das oitavas de final, o LAFC goleou o Sounders 4-1 e o artilheiro da competição Diego Rossi brilhou novamente com 2 gols. Por fim, Minnesota United e Portland Timbers passaram por seus adversários nos pênaltis. Dessa forma, assim ficam definidas as quartas de final. Philadelphia Union contra o Sporting Kansas City, Los Angeles FC duela com o Orlando City na sexta, e no próximo sábado, San José enfrenta o Minnesota United e na sequência Portland Timbers contra o New York City. Falando no time de Nova York, o provável técnico do Flamengo, Domenech Torrente, treinou a equipe entre 2018 e 2019. O desempenho do time foi mediano, sendo eliminado 2 vezes nas quartas de final da MLS Cup e uma vez na US Open Cup também nas quartas.
Sem nenhum título, o ex-auxiliar do Guardiola esteve no comando em 29 vitórias, 14 empates e 17 derrotas. Mudando de assunto, após a eliminação na MLS Back, o Inter Miami voltou aos holofotes com as especulações. Primeiramente, o Miami Diário divulgou fotos de torcedores do Inter com a camisa de Falcão Garcia e o número 9. Outro matador ventilado no Inter foi o Luis Soares. De acordo com o Mundo Deportivo, a equipe de David Beckham fez uma proposta pelo jogador do Barça. Entretanto, o atleta tem contrato com o time catalão até 2022. E assim eu termino mais um boletim estadunidense. Eu sou Carlos Vinícius para o Futebol na Veia e para a Esportiva. O soccer aqui é com muito mais emoção. Pois é, aí as informações do futebol dos Estados Unidos, Ícaro Dias. A terra do Tio Sam aí voltando do campeonato, né? Voltando assim que eu digo, a fase decisiva das competições. A grande surpresa é o Seattle Sounders sendo eliminado pro Los Angeles FC, sempre lembrando que a equipe de Seattle nos últimos anos sempre vem batendo para ser campeão, O Falcão e do Inter Miami, acredito que essa sim é a possibilidade mais concreta, né, do Inter Miami ter uma grande estrela para a próxima temporada. E sobre o Torrent, né, que vai ser o novo treinador do Flamengo, ou é o novo treinador do Flamengo, ainda não foi apresentado oficialmente, mas a gente tem que pensar por uma coisa: se ele foi auxiliar do Guardiola, ruim ele não é, né, Gabriel? Mas vamos aguardar para ver se ele consegue ter um bom desempenho aqui no solo brasileiro. Lembrando que não é só pelo fato de ser um discípulo do Guardiola que isso o qualifica para ser um bom treinador. Claro que tem essa experiência de ter trabalhado com o cara há muito tempo, mas há que se esperar que os resultados dele foram medianos, assim como o próprio Carlos Vinícius já mencionou. Vamos aguardar para ver como será o trabalho do rapaz aqui no Brasil, dirigindo o Flamengo. E lembrando que, como eu falei há pouco, né, trocando essa ideia aí, fazendo essa alusão, Torrent pra mim que é bom, é só aquele que a gente baixava música e filme. Ah, sim, sem sombra de dúvidas, mas na temporada passada ele conseguiu fazer a melhor campanha da história do New York City. Ele conseguiu, foi a melhor campanha da história do clube. Lembrando que esse time é do grupo do Manchester City, né? Com o Yokohama Marinos, o Torque no Uruguai, todos do mesmo grupo. E ele conseguiu fazer um bom trabalho. Só que daí uma coisa é você comparar o elenco do New York City e comparar o elenco do Flamengo. É uma coisa completamente diferente, mas é aquilo, vamos aguardar. E só pegando, já que a gente estava falando sobre o México anteriormente, no próximo domingo teremos o programa Polimotor, né, com a apresentação do chefe Paulo Arnaldo Lima, e o mexicano Sérgio Pérez está confirmado com Covid-19, viu? Mais uma bomba aí no mundo esportivo. O Sérgio Pérez, portanto, contraindo o Covid-19, está fora da próxima etapa da Fórmula 1, obviamente. E vamos ver qual será o procedimento. Ele não corre em Silverstone, né? Ele não vai correr as duas etapas em Silverstone. O piloto da Racing Point, então é mais uma baixa aí no mundo esportivo. E algo que a gente ainda não havia comentado, que também é uma bomba que pintou aí, é que melou, né, o negócio, a contratação não, né, a compra do Newcastle pelos Shakes também não rolou, né, Ícaro? Também não rolou. Mais uma gelada aí que acaba acontecendo no mundo dos esportes, né? Todo mundo cravando que o príncipe da Arábia Saudita iria comprar o Newcastle, mas não foi dessa vez. É verdade. A gente vai então chegando ao momento crucial do nosso podcast. Vamos agora sim, né, bater aquele papo legal com o Juca Rodrigues, fotógrafo experiente aí com 3 Copas do Mundo no seu currículo. Vamos primeiro agradecer a presença dele, né, nessa edição de número 49 aqui do nosso podcast. E eu já queria começar com a seguinte pergunta. Juca, eu queria saber se você sempre foi um fã do esporte. Como que você lida, né, com o esporte na sua vida? Eu queria começar com essa seguinte questão. Não, eu não fui sempre fã de esporte, não. Eu sempre gostei de jogos da seleção. Sempre gostei da seleção brasileira. Mas eu comecei a trabalhar com esportes por acaso, na realidade. Foi quando eu estava na faculdade e eu comecei a trabalhar num jornal de esportes. Foi por acaso, né?
Não tinha nenhuma intenção em trabalhar com esportes. Quando entrei na faculdade de jornalismo, na realidade eu queria ser repórter de texto. Nem imaginava que ia mexer com fotografia. Pô, que interessante. E eu queria saber então, como que foi que você entrou nesse ramo esportivo? Você falou que foi por acaso. Você foi procurar o estágio e acabou entrando? Como que foi esse processo para ti, essa entrada no mundo esportivo? Foi assim, na realidade o estágio veio até mim, porque eu entrei na faculdade de jornalismo e estava lá na classe, fazendo amizade com as pessoas, e tinha um colega meu que trabalhava no laboratório fotográfico do jornal A Gazeta Esportiva. Esse jornal não existe mais hoje, mas foi um jornal muito importante, foi um jornal de esportes muito importante. E ele trabalhava no laboratório fotográfico e ele queria virar fotógrafo. Quando eu comecei, foi no começo dos anos 80, era muito comum isso, as pessoas começavam a trabalhar revelando filme, revelando fotos, e depois viravam fotógrafos. Era muito comum acontecer isso. E o meu amigo estava nessa situação. Ele trabalhava no laboratório da Gazeta Esportiva e queria virar fotógrafo, só que o chefe dele falou: se você só vai virar fotógrafo se você arranjar alguém para o seu lugar. Engraçado, né? Hoje em dia, se você falar que tem um lugar para ter um trabalho, vai aparecer 500 mil pessoas para o lugar. É facílimo achar a gente, né? E aí, conversando com ele, ele falou: você quer trabalhar na Gazeta, no laboratório fotográfico? Eu falei: quero, claro. Ele falou: só que não ganha nada. Eu não pensei duas vezes. No dia seguinte eu estava lá. Aí eu entrei para o laboratório. Pouco tempo depois o meu amigo virou fotógrafo e eu fiquei no laboratório. Eu fiquei 7 meses sem ganhar. Sem ganhar nada. Era um estágio não remunerado, assim, se quiser fica aí e aprende. Eu falei: beleza. Eu trabalhava num banco, eu me sustentava, claro, né? Tinha que ter dinheiro de algum lugar. Eu trabalhava num banco e trabalhava no banco à noite e trabalhava no jornal. Eu ia no jornal à tarde, eu estudava de manhã, já nem lembro mais. Aquelas coisas loucas que a gente faz quando a gente é estudante, né? E eu ia no jornal, aí quando deu 7 meses, eu pensei: bom, agora já deu, 7 meses está de bom tamanho, 7 meses sem ganhar nada. Mas na realidade, assim, eu não ganhava nada em dinheiro, mas eu ganhava em experiência, em contato, né? Aí eu falei para o meu amigo: olha, eu vou falar com o garoto. O garoto era o chefe, era o chefe da fotografia. O nome dele era Garoto mesmo, não era apelido, era Benedito Garoto. Já morreu, que Deus o tenha, grande figura humana. Eu falei para o meu amigo, Fábio, o nome dele. Falei: olha, eu vou falar com o garoto amanhã, se ele me contratar, eu vou embora. Meu amigo entrou em pânico, porque se isso acontecesse, ele ia voltar para o laboratório. Ele já era fotógrafo, ia voltar para o laboratório. No dia seguinte, eu estava contratado. Isso foi em 1984. Foi assim que eu comecei. Não, e eu imagino como que ele deve ter ficado com o coração na mão, né? Bom, e professor, a gente sabe que o esporte é feito desses momentos marcantes, principalmente, né? E na visão de um fotógrafo, qual que é a dica que você daria para alguém que quer chegar no futebol? O fotógrafo que especificamente vai cobrir o futebol. Como ter o momento certo do clique? Isso é algo também muito importante. Olha, assim, tem uma coisa até que eu falo com meus alunos. Na fotografia em geral, você tem que ficar com o olho você tem que observar muito. O fotógrafo observa muito, né? No esporte em particular, dependendo do esporte mais ainda, você tem que ficar muito ligado no que está acontecendo e, melhor ainda, você tem que se antecipar o que vai acontecer. Então, por exemplo, no futebol, você tem que adivinhar a jogada, você tem que adivinhar o que vai acontecer, você tem que adivinhar para que lado o jogador vai correr, você tem que adivinhar para que lado vai a bola, porque não dá para você observar o assunto. Eu até peguei minha câmera aqui, não dá para você está no jogo, não dá para você olhar o jogo, que beleza, tá alguém correndo ali, aí você pega a câmera e fotografa. No que você faz isso, o lance já foi, já tá lá, a bola já foi gol, já acabou tudo. Então você trabalha desse jeito, ó, assim. Você só olha pela câmera. Você olha pela câmera. E você, assim, é um treino, porque você está olhando pela câmera, mas ao mesmo tempo você está prestando atenção, ouvindo, e você está com outro olho, você olha um pouquinho o que está acontecendo. Você tem que conhecer o jogo, conhecer o time, você tem que saber o que pode acontecer. A gente já começa a aprender isso, né? Você vê um jogador pegar a bola e fala: esse cara vai cruzar a bola ali vai dar um lance. Então, assim, são frações de segundo que você aperta o botão antes da coisa acontecer. Quando eu falo a coisa, é o lance, a bola, o choque, a jogada, a expressão do jogador, o que seja. Porque se você apertar o botão depois,
Mas isso é muito treino, você não aprende isso de um dia para o outro, você erra muito. É verdade, é um trabalho bem complexo, né? E eu vou passar agora a bola para o nosso comentarista Ícaro Dias para ele poder fazer a próxima pergunta. Muito obrigado, Gabriel. Juca, você teve a oportunidade de cobrir 3 Copas do Mundo, né? 94 nos Estados Unidos, 98 na França e 2010 na África do Sul. Para você, qual foi a que você mais gostou de cobrir, de estar na participação do evento? As 3 foram legais, porque assim, cobrir Copa do Mundo é muito legal. Mas talvez a do Brasil, dos 94 nos Estados Unidos, seja, talvez tenha sido a mais bacana, porque assim, foi a primeira Copa que eu cobri, e foi que o Brasil foi tetra, né? Eu não ia cobrir essa Copa. Ia outro fotógrafo da revista que eu trabalhava, mas ele teve um problema pessoal, aí já tinha fechado o credenciamento, né? Imagina, não tinha internet ainda, era 1994. A internet estava chegando no Brasil, mas todo o credenciamento era tudo correio, papel, né? E assim, tinha uma segunda possibilidade de credenciamento para casos graves, assim, excepcionais. Morreu o fotógrafo, ficou doente. Esse foi um caso. E aí, bom, a gente correu, eu com a secretária da revista, para mudar o credenciamento, a gente conseguiu, né? Então essa Copa foi a mais marcante. Eu fiquei 2 meses e meio nos Estados Unidos. A gente chegou um mês antes, porque não dá para você chegar em cima da hora, porque você vai mostrando, você vai ambientando as pessoas, mostrando o ambiente, a cidade, o local, como é que é o dia a dia, as histórias que você tem, onde você está, né? Porque quando começa a Copa mesmo, aí é o futebol mesmo. Então a Copa 94 acho que foi a mais legal, assim. E justamente foi nessa Copa que você ficou atrás do gol, onde o Baggio errou o pênalti, né? E consagrou o Brasil tetracampeão. Qual foi a reação na hora que você viu que o Brasil, né, poderia, né, ser o campeão naquele momento e quando efetivamente o Baggio acabou isolando a bola? Bom, a hora que o Baggio perdeu o pênalti, eu falei, chupa Baggio! Na realidade é o seguinte, ele não me ouviu, claro, quem sou eu para ele me ouvir? Eu estava exatamente atrás do gol, exatamente na frente dele, eu estava fotografando, como eu fiz agora, eu não tirei a câmera do olho, porque, como eu falei, se eu tirasse a câmera do olho, eu perderia as fotos. Então, eu fotografando e gritando, chupa Baggio! Então, assim, a gente tem que manter a frieza, assim, isso é o mais difícil. Talvez isso seja uma das coisas mais difíceis. Você gosta, é legal, assim, você está numa Copa do Mundo é uma coisa muito mágica. É mágica mesmo. O ambiente todo, o momento é uma coisa muito única, né? Mas ao mesmo tempo você tem que ser profissional e você tem que trazer resultados. Então, assim, eu xinguei o Baggio, comemorei trabalhando ao mesmo tempo e depois foi aquela... Acabou, o jogo final, o Brasil ganhou. Quando é final de Copa do Mundo, as pessoas invadem o campo, os fotógrafos invadem o campo, então foi uma correria, porque aí todo mundo tem que se posicionar. Para onde você vai para você fotografar o quê? Né? Todo mundo quer fotografar a entrega da taça, o capitão levantando a taça. Não dá, porque esses fotógrafos que ficam onde o capitão levanta a taça, eles são selecionados previamente pela FIFA, e são poucos, 5, 6 fotógrafos, porque não tem espaço para todo mundo na tribuna, né? E aí quem está com a taça desce para o campo, aí você vai correndo atrás, é aquela correria que a gente vê na TV, e você tem que ter sorte, correr atrás para conseguir fazer alguma foto. Nessa Copa de 94, eu lembro que o Dunga levantou, aí ele desceu para o campo, e ele tinha uma massa de fotógrafos se cotovelando. Gente, briga de cotovelada mesmo, na porrada. Teve até um fotógrafo brasileiro, um cara muito bacana, que saiu na briga com o italiano. Eu não lembro se ele deu um soco no italiano ou levou um soco do fotógrafo italiano no campo, porque, gente, briga, não é uma briga, as coisas acontecem em poucos segundos, né? E aí eu estava nessa confusão ali, todo mundo apertado, e o Dunga estava na nossa frente, levantou a taça e saiu correndo. Então, eu acho que eu tive 15 segundos para fazer 2 fotos do Dunga levantando a taça e deu certo. Para você ver como é que o negócio é complexo, né? Quando se está na cobertura desse tipo de evento esportivo. E qual que é a foto, né, se você tem, né, alguma foto favorita dessas coberturas da Copa do Mundo? Tem alguma? Tenho. Essa foto de trás tá no meu site, tá? Tá no meu site, foi o final da Copa da França. A Copa da França foi sensacional também, só que o Brasil tava, aquele negócio ficou de salto alto, ganhou de 94, achou que ganhar de 98. Foi um lance, quando o Ronaldo
se chocou com o goleiro Barthez e com o zagueiro Lilian Thuram. E ele caiu no chão e ficou 1 minuto caído no chão. Foi aquela famosa cena dele que caiu no chão, ele desabou fisicamente e emocionalmente também. Até hoje ninguém sabe o que aconteceu direito com o Ronaldo, né? Era assim, dentre vários problemas, era muita pressão que todo mundo estava querendo que ele segurasse o time, né? O Romário estava machucado, o Romário teve que ser cortado. Então ele desabou, assim, ele estava emocionalmente abalado também, né? Então isso aí foi logo depois desse lance aí, e essa foto é bonita porque são os 3 carecas. Eu quase fui premiado por essa foto aí. É uma foto muito bacana, talvez seja uma das minhas melhores fotos de futebol aí, né? Então essa para mim é uma foto marcante. Perfeito, e realmente é um lance que ficou bem marcado mesmo dessa Copa de 98. E, bom, a gente falou sobre essa questão dos jogadores e tal, e você ficou próximo de algum desses jogadores durante essas coberturas que você fez de Copa do Mundo? Eu particularmente não, mais os repórteres de texto, porque eles sempre tinham que falar com os jogadores, né? A gente está sempre fotografando, os repórteres sempre estão lá falando com eles, ficam mais. Mas alguns são mais engraçados. O Romário, por exemplo, é engraçado. Na Copa 94 ele falava, fazia piada dos outros, ele vinha falar com a gente. Nossa, agora me foge. Quem mais? O Bebeto também era bacana, porque o Cafu sempre foi bacana, né? Muitos deles conversavam com a gente, porque assim, é um trabalho, na realidade é um trabalho, você está lá todo dia, vendo a mesma cara, toda hora, né? Então uma hora você fala uma coisa, conta uma piada, você descontrai, tudo isso, né? Agora, alguns são inacessíveis, por exemplo, o Dunga, treinador na Copa da África do Sul, foi um horror total, ele afastou totalmente a imprensa dele, dos jogadores, ele estava sempre carrancudo, ele fazia uma coisa que a gente comentava, falava, nunca vi isso. O Brasil fazia um gol, os jogadores corriam para um lado para comemorar, ele corria para o outro. Nossa, eu fiz uma foto do Dunga, que ele está olhando para mim, parece que ele quer me matar, ele estava com um olhar assim, eu fiz com a pele objetiva, é um close dele, foi na hora do hino num jogo do Brasil, eu fiz um close dele. Né? Ele está olhando com uma cara, ele está me fuzilando assim, parece que ele está... O que eu fiz errado? Mas era o ambiente da seleção, o ambiente da cobrança. É muita cobrança, a seleção é muita cobrança, é muito dinheiro envolvido, é muita coisa envolvida, é muita cobrança mesmo, é muito difícil. Se carrega um peso gigantesco mesmo. E, bom, eu vou passar a bola mais uma vez pro Ícaro aí. Tem mais alguma pergunta, Ícaro? Tenho sim, Gabriel. É o Juca que já participou de vários jogos aí de Copa do Mundo. Juca, qual foi o jogo mais marcante da tua carreira? Nossa, o mais marcante, esse final da França, essa do Ronaldinho, realmente foi assim, foi inclusive, eu estava lembrando, eu acho que foi a última Copa que a FIFA fez sem ter lugar marcado para fotógrafos. A gente perder para a França, aquela questão do Ronaldinho foi marcante. A África do Sul, a final, não foi a final, foi a quarta de final. A gente perder para a Holanda, foi muito chato, porque o time está muito ruim, mas acho que o jogo mais marcante mesmo foi a final, foi o jogo com a Itália, final de 94. Tá? Porque Brasil e Itália é sempre um clássico, é sempre... Os jornalistas italianos e os fotógrafos italianos, eles ficam eles são boa gente, mas eles ficam numa guerra com a gente, né? É a guerra dos times, é o grande embate, né? Brasil e Holanda também é um grande embate, a gente tem uma grande história com eles aí, né? Mas acho que a final de 94 foi o mais marcante mesmo. Perfeito, perfeito. E, Juca, pra gente encerrar, que conselho, né, que você dá pra essa galera que tá querendo entrar no ramo da fotografia esportiva, no ramo dos esportes nesse momento que nós estamos vivendo? Bom, olha, primeira coisa, estudem, né? Estudem, conheçam pessoas. Faculdade é um bom lugar para conhecer pessoas e conhecer gente que já trabalha, ou gente que quer fazer a mesma coisa, ou gente que pode te abrir um caminho, né? Porque todo mundo perguntar como é que eu começo. A faculdade é um bom meio. Fotografe, todo mundo tem celular com câmera, fotografe tudo, qualquer coisa. Não precisa esperar comprar uma câmera profissional ou semi-profissional para fazer fotos. Fotografa com a sua câmera e acompanhe. A gente tem tanta coisa hoje na internet, né? Instagram, futebolnaveia.br, acompanha Futebol na Veia, vê o que está sendo publicado lá, entendeu? Vê os Instagrams dos times, das agências, dos fotógrafos. Eu acompanho vários, você vê o que está acontecendo. Tente cobrir qualquer coisa, fotografar qualquer coisa. Vai ter o campeonato de futebol
dos filhos da escola do meu vizinho. Vai lá e fotografa. Tenta fotografar um jogo de futebol com o celular. Você não vai conseguir. Mas tenta, faz alguma coisa. Tenta fazer fotos diferentes. Não fica só fotografando no seu quarto. Tenta fazer alguma coisa. A gente vai aprendendo na prática e, logicamente, depois o que é mais complicado, mais complexo, mais teórico, você aprende na faculdade, aprende em cursos, etc. e tal. Pô, que legal. Legais demais essas dicas todas. E, Juca, eu quero te agradecer imensamente aqui por esse bate-papo, por trocar essa ideia que foi muito, muito enriquecedor, muito interessante, com toda certeza. Saber de tudo, né? Essa questão de bastidores de Copa do Mundo, grandes eventos esportivos, né? E é legal, né, de saber isso, que o pessoal também tem esse sonho, né, de participar de um tipo de evento esportivo desse. É sempre bom ter essa opinião de alguém que já cobriu esses eventos. Muito obrigado. Legal. Obrigado pelo convite. Olha, é o seguinte, então eu só falar o seguinte, olha, eu tenho meu canal lá, Juca Rodrigues Foto, no YouTube, e quem quiser conversar comigo, mandar algum e-mail, pedir alguma orientação, ok. Meu e-mail é fotojuca@gmail.com. Boa, Juca. Muito obrigado. Valeu por esse papo sensacional aqui no nosso Futebol na Veia. E a gente aproveita para agradecer também, né, a produção dessa entrevista, desse bate-papo que nós tivemos aqui. Agradecer a Valéria Contado, que faz parte do Futebol na Veia, assim como o Ed Toski e o Eric Filardi, que intermediaram esse bate-papo. Inclusive, se você quiser ver mais, né, histórias do Juca e tal, acesse, assim como o próprio Juca falou, né, @futebolnaveia.br. Lá também tem, né, a live na íntegra com tudo que ele falou sobre essas experiências de Copa do Mundo. Tá sensacional. Ícaro Dias, o que dizer então sobre essa carreira aí maravilhosa do Juca? Sensacional, né, Gabriel? Você cobrir 3 Copas do Mundo, né? 2 finais com o seu país em campo, uma sendo campeão e outra tendo uma foto marcante igual daquele choque do Barthez com o Ronaldo. Cara, sensacional. A história dele contar que em 98 você poderia ficar em qualquer lugar, não tinha lugar demarcado para fotógrafo. Cara, isso é muito bacana. O papo foi sensacional. Muito bom. E, Ícaro, eu gostaria de pedir já então que deixe as suas considerações finais. Chegamos ao final de mais uma edição do nosso Futebol na Veia. Daqui a pouco estaremos chegando na edição número 50, semana que vem, com a graça de Deus aí, com mais futebol. Lembrando que quem acompanha a Rádio Poliesportiva, não percam domingo, 8h30 da noite, tem o Podemotor com a apresentação de Paulo Arnaldo Lima. E no domingo teremos uma rodada do Campeonato Paulista, jogo da semifinal, que por enquanto a gente não sabe quem vai ser os confrontos, mas fiquem ligados que terá transmissão tanto no site da Rádio Poliesportiva quanto no site do Futebol na Veia. É isso aí, fique ligadinho. Muito obrigado, Ícaro. Gostaria de agradecer também a todos que nos ouvem, aqueles que, né, estão acompanhando o nosso Futebol na Veia, seja pelo nosso Spotify, seja pela plataforma de podcast, seja pelo nosso site, seja pelos nossos parceiros. Muito obrigado, vocês fazem parte disso. E na próxima semana, então, a gente completa o programa de número 50. Olha que legal, hein? 50 edições de Futebol na Veia. E eu agradeço mais uma vez a todos vocês. Eu sou o Gabriel Max, apresentei mais uma vez essa edição do Futebol na Veia. Valeu, até a próxima. Futebol na Veia Poliesportiva. Aqui o futebol corre com mais emoção. Até a semana que vem. Agora, Futebol na Veia, na Poliesportiva.